Go e Cube, histórias de grandes projetos open source. Eu vou contar algumas histórias para vocês hoje, mas vou começar por uma outra história. No ano de 2018, início de 2019, eu e a minha família, minha esposa, nossos 4 filhos, a gente tirou um ano sabático. E a gente passou, durante esse período de 1 ano e pouco, morando num trailer, tipo motorhome, assim, e cruzando uma parte da América do Sul, essas linhas em vermelho aí. Então, a gente foi até o Ushuaia, pela costa do Atlântico, subiu pelo Pacífico, Patagônia, deserto do Atacama, a região dos Andes peruanos, a costa do Peru e tal. E, bom, essa trip foi, lógico, a aventura das nossas vidas, assim, e tem muitas histórias para contar a respeito dessa viagem aí. Eu gosto de falar a respeito, daria para dar algumas palestras, quem sabe a gente não, quem tem interesse no assunto, a gente não bate um papo de corredor aí. Mas eu tenho uma história para contar para vocês antes da gente começar a falar de Go. Esse senhor, que está aí no meio da foto, imagino, o nome dele é Jorge Galleguillos. Imagino que ninguém deva conhecer de nome, assim. Mas a história desse cara aconteceu em 2010. Então, muitos de vocês talvez vão recordar da história dele. Porque esse cara foi um dos 33 mineiros chilenos que ficaram soterrados no desabamento de uma mina no deserto do Atacama do Chile. Ele foi o 11º cara a ser resgatado na época. O Dom Jorge, ele contou para a gente que eles trabalhavam nessa região, ele e os 32 colegas dele trabalhavam lá na mina, as minas subterrâneas, no deserto. Quando aconteceu esse acidente, né, a mina, eu não lembro a causa exatamente, mas eles foram soterrados, as entradas da mina. A mina lá tinha 800 metros de profundidade e, lógico, muitos corredores subterrâneos e tal. Então, eles foram soterrados a 800 metros de profundidade e ficaram lá por um tempo, né. O Chile, lógico, e a própria companhia mineira começaram imediatamente a fazer trabalhos de busca, só que era muito complicado, porque vocês imaginam 800 metros de profundidade, com muitos de corredores, e eles não sabiam exatamente onde é que esses caras estavam e tal. Então, a companhia usava uma espécie de brocas que perfuravam o solo, até onde eles calculavam que deviam ser os corredores, que tinha a possibilidade dos mineiros estarem, caso eles estivessem vivos ainda, caso eles não tivessem sido propriamente soterrados pelo desabamento. Então, eles faziam buracos e tentavam descobrir onde é que os caras estavam. Se passou quase um mês até que um dia eles fizeram a perfuração de uma rocha e quando a broca retornou, ela retornou com um papel preso com atilho na ponta da broca, assim. E lá, nesse papel, estava escrito: "Estamos bem, todos os 33 no refúgio". Então, eles passaram um mês lá até serem encontrados. Depois que eles foram encontrados, eles passaram mais 1 mês e meio lá embaixo, até conseguir serem resgatados. Foi preciso construir uma espécie de uma cabine com um elevador. Eles tiveram que emagrecer, era estreito, até serem retirados de lá. O Dom Jorge contou para a gente que, principalmente no primeiro mês, depois o pessoal mandava comida, água e tal lá para baixo, mas no primeiro mês eles viviam com uma lata de atum por dia, para os 33 mineiros, e algumas galletitas, umas bolachinhas, tipo bolacha Maria, assim. Para se hidratar, porque não tinha água, né, suficiente, eles tomavam óleo de máquina, óleo de lubrificar a máquina, assim.
Ah, e quando, lógico, a gente sentou, porque sentou para conversar com esse cara, e a gente estava lá, no lugar onde aconteceu. Hoje a mina, logicamente, é desativada, tem uma espécie de museu que o Dom Jorge toca lá no lugar. E a gente conversou um tempo com ele, e eu perguntava, tá, Dom Jorge, mas, cara, não é difícil para você estar aqui, né? Onde tudo aconteceu, os caras podiam ter morrido e tudo, né? E ele diz para a gente que sim, pero que nunca se olvide a história, que se tem que recordar as coisas que aconteceram, né? E é por isso que a gente tem museus, enfim, por isso que a gente dá uma atenção para as coisas que aconteceram, para a história. Quando a gente entra em linguagens de programação, especificamente a gente está aqui para falar de Go, né? E eu acho que é um timing precioso, porque a gente acabou de comemorar os 10 anos da versão 1.0 do GA, na linguagem Go. Quando a gente fala de linguagens de programação, eu tenho um entendimento que uma linguagem de programação, como é que você mede o sucesso dela, né? Se uma linguagem foi ou não bem sucedida. Uma linguagem de programação ela é tão bem sucedida quanto bem sucedidos são os projetos que são escritos com essa linguagem. Enquanto ela não tem projetos, cases para apresentar, a linguagem é experimental, acadêmica, enfim, pode ter seus usos também, mas é só no momento em que os projetos escritos com ela começam a aparecer e dá certo, começam a existir cases, é que você prova uma linguagem de programação. E você começa a poder dizer que ela é bem sucedida, né? Então, a gente vai hoje falar um pouquinho da história de alguns projetos escritos com a linguagem Go e projetos que eu particularmente considero como bem-sucedidos. Especificamente Docker e, eventualmente, a Cloud Native Foundation, as versões mais abertas da implementação de containers e tal. E, logicamente, Kubernetes, né? Eu acho que são grandes cases da linguagem Go e que, para nós, são capazes de provar, né? É lógico que existem muitos projetos hoje em dia. Eu comecei a trabalhar com Go faz bastante tempo, mas esses cases, por exemplo, são bem interessantes para a gente ter essa medida de sucesso da linguagem de programação Go, né? 60% foi a quantidade de gente que usa Cube, é bastante gente, né? Bom, meu nome é Fabiano Franz, eu trabalho na Red Hat desde 2011, especificamente no projeto OpenShift, desde o início lá. Então, fazem 11 anos que eu trabalho no OpenShift. Hoje em dia, para quem não conhece o OpenShift, a gente diz que é uma distribuição de Kubernetes, né? Então, se você fosse pensar o Cube como kernel, o OpenShift seria uma distro, né? Fedora, Ubuntu, sei lá, CentOS, enfim. Então, a gente faz uma distribuição de Kubernetes. Não foi sempre assim, né? Porque o Cube tem menos de 11 anos, então a gente vai falar um pouco a respeito disso. Eu trabalho num time que hoje em dia se chama SPLAT, Specialist Platform Team. A gente cuida das integrações do OpenShift com cloud providers, então garantir que ele rode bem no AWS, no Azure, no Google Cloud, enfim, mais recentemente Alibaba, IBM Cloud, Nutanix, alguns outros cloud providers. Sou trabalhador remoto durante todos esses 11 anos. Hoje eu sou gerente de engenharia, isso nos últimos 1 ano e meio, a 2 anos. Até então eu era software engineer, né? Trabalho com Go desde 2014. A versão, se não me falha a memória, 1.1. Tá? Eu certamente lembro de 1.1, talvez tenha sido uma versão anterior até, mas 1.1 eu com certeza lembro, então vamos colocar isso aí. Trabalhei com Java e Ruby antes disso,
O OpenShift chegou a ser escrito em Ruby, né? Antes de Go. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Fui contribuidor do Kubernetes durante um bom tempo. Fui um dos líderes e fundador, na verdade, do SIG CLI no Kubernetes. Então, para quem conhece a governança do Kubernetes enquanto projeto open source, ele tem os SIGs, que são os Special Interest Groups, onde as pessoas se reúnem, né, pessoas de diferentes empresas, para tratar de determinados assuntos. Então, tem o SIG CLI, que cuida da ferramenta de linha de comando, então, kubectl, basicamente, kubectl, enfim, como preferir chamar. Tem o SIG Networking, SIG Apps, SIG Cloud, Storage e tal. Então, é assim que o Kube ele é organizado, né? Também fui mantenedor do Cobra Commander, que talvez, se você não conhece de nome assim, você possivelmente conhece do teu GoDep, SPF13/Cobra, que é uma biblioteca para fazer aplicações de linha de comando usando Go. E antes de Ruby, especificamente, trabalhei com Java durante 12 anos também. Inclusive, morei aqui em Floripa já, então a satisfação grande está aqui. Minha filha mais velha nasceu aqui, trabalhei na Fundação CERT, e certamente já vi alguns rostos conhecidos aí. Muito legal voltar para cá para conversar com vocês. Bom, então a ideia é a gente fazer um pouco de apanhado histórico e eu contar para vocês as coisas que eu consegui ver ao longo desses 11 anos. Porque nesses últimos 11 anos, toda essa revolução, digamos assim, de containers aconteceu. Há 11 anos atrás, o Docker não existia ainda. E esse processo todo aconteceu, a criação do Kube em 2014, tudo isso aconteceu ao longo desses 11 anos. E aí, o que eu vou falar agora, pessoal, é com toda sinceridade, sem falsa modéstia, eu me considero um cara muito sortudo, porque eu tive a oportunidade de estar lá e muitas vezes ver tudo o que aconteceu com o Kube, Docker e tal, da primeira fila, em algumas vezes, quem sabe, até do palco. Então, tive muita sorte de estar presente em alguns momentos importantes da história da nossa tecnologia nos últimos 11 anos. E a minha ideia hoje é compartilhar com vocês algumas dessas histórias, do meu ponto de vista, do que eu vi acontecer. Então, vão ter algumas curiosidades, vão ter alguns dados interessantes aí, que talvez muita gente não saiba, né? Então, de novo, é o meu ponto de vista sobre as coisas, mas que, como o Dom Jorge disse, é importante, né, a gente celebrar a história das coisas. A gente fez 10 anos da linguagem Go. A gente está falando aqui do Kube e do Docker, projetos importantes na história da linguagem, e quem sabe só aconteceram por causa dela. Então, vamos tirar esse momento para fazer essa reflexão, né? E dar uma olhadinha o que aconteceu ao longo desses 11 anos aí, e como o Go estava relacionado com esses acontecimentos. Bom, eu entrei no OpenShift e na Red Hat no ano de 2011. E em 2011 as coisas eram um tanto diferentes, né, de hoje. Eu tinha até dado uma olhada na Wikipedia nos acontecimentos importantes de 2011. Em 2011 foi o ano de falecimento da Amy Winehouse e Steve Jobs. Então faz tempo, né? Fazem 11 anos já. Quando a gente fala de tecnologia, as coisas eram bastante diferentes na época. Então a gente não tinha o conceito de containers ainda, Kube ainda não existia, a computação em nuvem já existia, a Amazon já existia há alguns anos. Eu também cheguei a trabalhar com a Amazon um pouco antes disso, desde 2010, mais ou menos. Mas essas tecnologias mais recentes não existiam ainda. Em 2011, a gente costumava falar muito a gente estava num momento de falar de pet versus cattle, né, que significava, era uma associação a servidores, né. Até então, a gente vinha de uma história em que você tinha servidor com nome dentro da empresa, né, Zeus, Osíris, enfim, nomes gregos e tal.
era tipo um bicho de estimação, né, o servidor que a gente tinha. A gente às vezes tinha um servidor embaixo da mesa do desenvolvedor, né? Então isso era bem comum. E graças ao que a Amazon estava fazendo, de prover infraestrutura como serviço, né? Então nessa época a gente tinha máquinas virtuais, tinha storage sendo oferecido pela Amazon já, a gente começava a falar de cattle, de rebanho, né? Que era, apesar de ser uma associação um pouco triste, né? Mas é o servidor que você não sabe o nome, né? Então, que você levanta, instancia, eventualmente ele vai embora e outro vem no lugar dele. E às vezes você tem muitos, né? Então, a gente fazia essa transição de bicho de estimação para rebanho em termos de servidores. A Amazon se consolidava como um fornecedor de infraestrutura como serviço e alguns provedores começavam a olhar já para plataforma como serviço, Platform as a Service. Então, isso era uma tecnologia que assim, chamava muita atenção dos desenvolvedores, porque ela significava você rodar servidor de aplicação na nuvem e o desenvolvedor só ia lá e deployava o código-fonte, né? O Google, nessa mesma época, ele já tinha a oferta do Google App Engine, que ele começou só com Python, eventualmente eles introduziram Java, e você podia ir lá, fazer o deploy da tua aplicação e eventualmente nem saber exatamente onde que ela estava rodando, ou quando um servidor morria, outro levantava e tal. Então, começavam a aparecer algumas ofertas de plataforma também. Nessa época eu entrei na Red Hat e já existia na Red Hat um começo de projeto OpenShift, né? Era bem pequeno ainda, então era uma equipe de mais ou menos umas 10 a 15 pessoas dentro da Red Hat. E a Red Hat tinha acabado de adquirir uma empresa de São Francisco chamada Macara. Essa empresa Macara, ela também fazia plataforma como serviço, oferecia plataforma como serviço. Então a Red Hat adquiriu com o intuito de integrar o OpenShift e fazer essa oferta de uma plataforma para desenvolvedores, tá, onde você pudesse deployar suas aplicações e a gente gerenciasse como serviço, né? Então a Red Hat adquiriu a empresa e durante algum tempo, na primeira versão do OpenShift, a gente tinha duas ofertas. A gente chamava de Express e Flex, né? Então o Express era uma versão que o pessoal lá da Red Hat já vinha desenvolvendo, mas que era muito simples e tal. Então a gente oferecia para os desenvolvedores de forma gratuita, e a gente tinha a versão Express, que era o produto da Macara que a Red Hat adquiriu, e essa versão era vendida, né, para empresas e tal. Mas na prática eram dois produtos diferentes, que a gente chamava de OpenShift ao mesmo tempo. O que a Red Hat vinha desenvolvendo era feito em Ruby e tal, muito shell script, né? E o que a gente adquiriu da Macara era feito em Java, tinha um front-end em Adobe Flex, tinha... Vejo alguma gente recordando aí dessa tecnologia. Uma das coisas que a solução da Macara fazia muito bem, a gente chamava de Source to Image. Então, era pegar o código-fonte, né? Então, não interessa a linguagem que era desenvolvido em Node.js, PHP, enfim, Java, pegar isso e empacotar uma VM, uma AMI da Amazon, para você poder lá levantar. Então, ele colocava o servidor de aplicação, colocava outras coisas que você precisasse, mas esse Source to Image, então, conseguir traduzir um código-fonte para uma imagem que o desenvolvedor conseguisse rodar, a solução da Macara fazia muito bem. E aí a Red Hat se engajou em integrar esses dois produtos, que é a tradição de que toda vez que a gente adquire uma empresa, a Red Hat acaba abrindo o código-fonte, né? E o código-fonte da Macara era fechado, uma empresa lá que foi adquirida, mas a gente começou o trabalho de integrar as duas coisas para, eventualmente, no ano de 2012, então um ano depois, em maio de 2012 especificamente, a gente lançar
a segunda versão do OpenShift, no Red Hat Summit, lá nos Estados Unidos. Bom, essas duas soluções, a da Macara e da Red Hat, elas eram bem diferentes, mas tinha uma característica importante de diferença entre essas duas coisas. Eu me lembro que, na época, o nosso arquiteto na Red Hat, no OpenShift, era um cara chamado Matt Hicks, que, de repente, quem segue as notícias vai perceber que, há uns 2 meses atrás, ele se tornou o CEO da Red Hat. Então, ele é nosso CEO, a gente tem um CEO técnico hoje, um cara que foi de IT e tal. Nessa época, o Matt ele era nosso arquiteto. E a Macara veio, trouxe um arquiteto deles também. Rolavam muitas discussões arquiteturais em relação à versão 2 do OpenShift, que seria a versão integrada, mas um ponto de muita divergência, gerava muita discussão, era como rodar as máquinas virtuais, né, levantar as máquinas virtuais para rodar as aplicações. A Macara, o que ela fazia basicamente, era toda vez que você, desenvolvedor, pedia, eu quero rodar aqui uma aplicação PHP, ela levantava uma máquina virtual na Amazon, como eu falei, com o servidor de aplicação, o que você precisasse instalado lá, mas levantava uma nova VM. Então, eu, desenvolvedor, quero rodar uma aplicação no Node.js, levantar uma VM. Quero rodar um MySQL anexado a esse servidor de aplicação, outra VM, e assim por diante. A solução da Red Hat, apesar de ela estar muito incipiente, assim, era muito simples, ela tinha uma diferença fundamental nessa parte de levantar a aplicação. Que ela não levantava VMs na Amazon para cada aplicação que o desenvolvedor precisasse. Ela usava um conjunto de tecnologias do kernel Linux para fazer isso. E o nosso arquiteto na época, o Matt, ele tinha um paper publicado, inclusive, a respeito disso. Ela usava cgroups, Linux Control Groups, para fazer o isolamento, né, dos recursos de hardware, então CPU, storage, I/O por segundo e tal. Usava kernel namespaces também, para você garantir que os diferentes processos viam diferentes sets de recursos, e eventualmente, um pouquinho mais tarde, passou a usar uma tecnologia chamada Linux Containers, LXC, que fazia uso também de kernel namespaces e cgroups. Bom, o ano era 2011 e Docker surgiu em 2013. Então, isso talvez seja uma disrupção na memória de algumas pessoas, porque a gente acredita muitas vezes que o pessoal de Docker inventou containers. Na verdade, os containers eles já existiam. O Linux Containers LXC era do ano de 2008. Então, já existia a tecnologia e muitas empresas estavam de olho, né, nessa tecnologia. E era o caso nosso também. A gente usava Linux Containers na parte da Red Hat, não uma cara que subia a nossa solução. E isso nos possibilitava ser muito mais eficazes, porque ao invés de levantar uma VM para cada desenvolvedor, você levantava, às vezes, uma VM para vários. E graças ao uso de Linux Containers, você isolava as diferentes aplicações dentro de uma mesma VM. Né? Então, essa era uma diferença fundamental, que era os primórdios de containers já em 2011. E, como eu falei, muitas outras empresas já olhavam para essa tecnologia. Só que usar essa tecnologia na época era difícil. Né? Depois a gente vai ver que uma coisa que Docker fez foi popularizar a tecnologia de containers. Né? Então, mas isso aconteceu um pouco depois. Containers, propriamente, eles já existiam na época. Então, em maio de 2012, a gente lançou a segunda versão do OpenShift, que era basicamente o que a Macara tinha, menos levantar as VMs, né? Usando essa tecnologia de containers que a gente tinha. Nessa época, a gente usava muito Ruby, usava Ruby on Rails, a própria ferramenta de linha de comando, que eu cuidava na época, o R8C, você tinha que instalar no gem install, então usava Ruby também e tal. Não tinha mais nada em Java e nem em Adobe Flex nessa época. Front-end era em Rails, com HTML, bem simples. Mas a gente usava
essa tecnologia de container já. E a versão do OpenShift ganhou muita atração com a gente, né? Para quem talvez se lembra da época, já era a versão que a gente tinha um logo redondo, assim, tipo uma engrenagem vermelha, né? OpenShift 2. Ela tinha chamava muita atenção dos desenvolvedores, principalmente, porque você tinha aquela solução de Search to Image, então você tinha um código lá no GitHub, você podia fazer o setup dos hooks, né, no Git, aí dava um Git push, ele usava o Search to Image para empacotar e levantava a aplicação e daqui a pouco ela estava rodando lá. E a gente, nessa época, ofereceu uma cota gratuita, a gente chamava de 3 gears para o desenvolvedor. As gears eram basicamente cada servidor, enfim, que você conseguia rodar. Então, vai rodar lá um servidor de aplicação Java, consome uma gear, vai rodar um banco de dados, consome outra gear e tal. Então, a gente tinha uma cota bem generosa para desenvolvedores e a gente passou a ganhar muita atração exatamente nesse contexto de Platform as a Service, né? Bom, primeiro semestre de 2012 coincide com o lançamento da versão 1.0 da linguagem Go, o GA da linguagem Go. A linguagem Go a gente já acompanhava fazia um tempo, ela se tornou pública, né, foi anunciada publicamente, se eu não me engano, em 2009, mas durante um bom tempo ela era um pouco do que eu comentei antes, muito acadêmica, muito experimental, né? Rob Pike, mais os outros 2 caras lá que tinham criado dentro do Google a linguagem, e eles tinham a intenção de repente, ser a linguagem que substituiria C++, que era largamente usado no Google, mas até então, assim, a gente olhava ela um pouco, se não me engano, a gente inclusive rodava Go no OpenShift, no Platform as a Service, mas nada de muito assim sério no relacionamento, né? Os compiladores e a velocidade de runtime não era muito boa, assim, o binário gerado ele era muito grande, muito gordo nessa época e tal. Mas assim, quando o lançamento da versão GA de Go aconteceu, em 2012, a gente, até conversando com alguns caras do Google e tal, parece que aquilo mudou. Assim, então, a nova versão ela tinha uma velocidade de runtime muito próxima de C++, ela começava a ser usada no YouTube, em algumas partes, inclusive no finado Google Plus, era usada também. Mas, enfim, nós tínhamos acabado de lançar a versão 2.0 do OpenShift, a NRUB e tal, então a gente não deu muita atenção. Em 2013, muita coisa mudou, né? Porque aí surgiu o Docker. E Docker, quem estava lá nessa época vai lembrar da disrupção que foi. Assim, foi muito doido, né? Tipo, você está rodando uma máquina virtual lá, Fedora, e, cara, só dar um Docker pull e vinha, e para você fazer declaração, né, montar uma imagem, tinha o Docker Files, pô, muito fácil, tinha aquele repositório, né, o Docker Hub, da onde vinham as imagens e tudo, e a performance era absurda, assim, tipo, você rodava alguma coisa, desde que a imagem já tivesse na tua máquina, era muito rápido, assim, tipo, visualmente não tinha diferença em relação a você rodar localmente na tua máquina. Então, eu lembro de forma muito forte, muito presente essa disrupção, né? Você fazia um experimento bem interessante, que era dar um cat lá conforme a distro, mas no arquivo onde você vê qual que é a distribuição que você está rodando. Então, eu estava rodando o Fedora na minha máquina, eu dava um cat lá, aparecia o Ubuntu, e, cara, como isso, né? E muito rápido, como eu falei. Só que, assim, tinha muitas lacunas, tinha muitos questionamentos, né? Eu tinha um amigo que eu moro em Canela, na Serra Gaúcha, tinha um amigo que morava lá também, e ele era gerente de engenharia do projeto KVM, dentro da Red Hat, projeto de virtualização, QEMU e tal. E, cara, a gente se reunia para, né, as famílias, assim, né, fim de semana, almoçar junto, jantar, e todo mundo sabe que a gente, quando se reúne, a gente fala de trabalho, igual, né? A gente fala de coisas nerds, enfim, de programação. E eu conversava muito com a Ademar, mas, cara, isso aqui é interessante, assim, mas não está muito claro
se era interessante além de um experimento, né? Tipo, isso aqui é muito curioso, muito interessante, mas será que tem utilidade prática? Era uma coisa muito estranha também o lance do container ser single process. Mas, pô, mas faltam coisas, né? Como é que eu vou plugar, então, esse container que eu tenho rodando no outro, que está rodando outra coisa, um outro processo? De novo, servidor de aplicação em banco de dados, né? Como, se é single process, como a gente vai conectar? Então, sim, parecia muito promissor, parecia muito interessante, mas a gente percebia que tinha alguma coisa faltando e tal. Não só a gente, né? Muita gente começou a pensar a mesma coisa, começou a se questionar como isso poderia ser usado e como isso poderia ser levado para a cloud, para a nuvem. E aí a gente entra em 2014 no projeto Kubernetes, né? O projeto Kubernetes, ele basicamente é muito interessante a história do surgimento do Kubernetes, né? Porque a gente na Red Hat a gente estava tendo aquela comichão, né? Pô, esse Docker parece legal e tal, mas faltam coisas e tal. Os caras do Google estavam se fazendo os mesmos questionamentos, né? Então falta uma coisa aqui e tal. Isso parece, por vezes parece que tem um potencial de revolucionar e tudo, o cenário de tecnologia, mas como? Tem muitas coisas faltando e tal. E aí, nessa época, a gente começou a pensar na versão 3 do OpenShift, e aí a gente começou a escrever um projeto que se chama GearD. Então, Systemd, GearD. Então, daemon para gears, né? Que poderiam ser aqueles containers que a gente tinha lá no OpenShift 2 e tal. Então, a gente começou a escrever esse cara. E o GearD, ele era escrito em Go, porque aí a gente teve a oportunidade, isso já eram 2 anos desde o GA de Go, de ver, pô, uma linguagem que tem I/O por segundo muito rápido, seja storage, seja rede, seja tal, parece uma boa escolha para um cara desse, né? Que gerencia a plataforma, gerencia a conexão entre processos e tal. Então a gente começou a escrever esse GearD, mas nós tínhamos contato com os caras do Google também, e teve uma oportunidade que a gente meio perguntou, e esse negócio aqui, né, Docker e tal, vocês estão fazendo alguma coisa a respeito disso? E eles estavam, tinha alguns caras lá, 4 caras especificamente dentro do Google, escrevendo, ou começando a escrever, uma solução de orquestração de containers, né, de containers Docker, que era muito parecida com o que a gente estava fazendo no GearD. Então, na época, aí, algumas pessoas da nossa equipe foram, não lembro se era em Seattle ou São Francisco, mas se reuniram com os caras do Google. O Kubernetes, nesse ponto, não existia ainda, não existia o projeto Open Source, não tinha sido anunciado nem nada, isso foi uns 3 meses antes do anúncio do Kubernetes. A gente se reuniu e viu que tinha um fit ainda. Internamente, no Google, o projeto, nessa época, ele se chamava 7 of 9, o projeto 7. 7 of 9 é uma alusão a Star Trek, assim como o Borg, que é a famosa tecnologia de orquestração de máquinas dentro do Google, tem paper publicado e tal, também era uma alusão a Star Trek. E você vai perceber hoje que o logotipo do Kubernetes ele tem 7 pontas, porque o projeto se chamava 7 ou 7 of 9, e é por essa razão. Então, os caras do Google estavam trabalhando nesse projeto já, mas eles assim, estavam precisando fazer a venda internamente lá, não estava bem certo que isso seria um projeto do Google, muito menos seria open source. Para eles era muito sensível abrir algo que fazia basicamente o que o Borg fazia, que é tipo o grande diferencial dos caras, né? Quando o Google começou, aquele negócio de máquinas pequenas, leve, mas muitas máquinas integradas e tal. Então, para eles era um pouco sensível falar de abrir algo assim, né? Mas a gente começou a trabalhar junto. O meu colega, Clayton Coleman, foi um dos primeiros, ou o primeiro cara fora do Google a ter acesso ao Git do Kubernetes. Aquilo que a gente estava desenvolvendo já em GearD, a gente começou a integrar, né? A juntar o que as duas empresas não tinham em comum e tal. E aí, há 2 semanas da DockerCon de 2014, o Kubernetes foi aberto no GitHub. Não foi amplamente anunciado, ele foi anunciado
2 semanas depois, na DockerCon mesmo. E aí, desde o primeiro dia, então, a gente se tornou contribuidor do Kubernetes, e aí foi que tudo começou. O Kubernetes, na época, na DockerCon 2014, até roubou um pouco assim, o show e tal, foi um negócio interessante de ver. E aí, o que acontece? Nós tínhamos aquela equipe, como eu falei, OpenShift 2, usava Ruby, Rails e tal. Nós precisamos, de repente, mudar uma equipe inteira, que nessa altura do campeonato estava relativamente grande já, para trabalhar nesse novo cara, que seria a base do OpenShift 3. Então, em 2 semanas, a gente fez a migração de uma equipe inteira de desenvolvimento para a linguagem Go, que passou a ser produtivo nessa linguagem. Eu me pergunto muito como que isso deu certo, né? Ou por que deu certo. E eu acho que a característica de simplicidade da linguagem Go teve tudo a ver com isso. Quando eu tive o primeiro contato com a linguagem Go em 2014 e tal, foi mind-blowing, assim. Não sei vocês, mas para mim foi muito mind-blowing, porque eu vinha de Ruby. Quem programa em Ruby sabe que Ruby tem 500 mil formas de fazer a mesma coisa, né? Tratar a estrutura de dados e tal. Tem vários tipos de loop, condicionais e tudo. E a gente começou a trabalhar em Go e disse, cara, cadê o operador ternário? Eu sou um grande fã de one-liners, né? Fazer coisas numa linha só. Pô, cadê os recursos dessa linguagem? Assim, foi muito estranho. Não, só tem uma forma, você tem o for aqui, só tem um if e tal. Então, aquilo foi bastante disruptivo nas nossas cabeças, assim. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o sucesso da linguagem também. Tem uma palestra de 2015 do Rob Pike, um dos criadores de Go, que ele fala sobre isso, né? A linguagem Go, ela foi intencionalmente criada para ser simples, para ter uma forma só de fazer as coisas e para que aquela única forma de fazer seja a melhor performance possível que você possa conseguir para escrever um software, enfim. A gente que trabalhava com software open source, PRs de público, enfim, múltiplas empresas, múltiplas pessoas trabalhando na mesma coisa e tal, isso foi igualmente mind-blowing, porque vocês podem imaginar que quando a gente tem uma equipe grande trabalhando em código open source, revisar PR muitas vezes cai em discussão de estilo, de performance. Por que tu não usou isso? Por que aqui tu não usou um outro tipo de condicional? Aqui tu poderia ter usado esse tipo de looping que é mais performático nessa condição. Em Go, quando a gente começou a trabalhar com a linguagem, imediatamente isso parou, né? E esse overhead de trabalho em cima de um mesmo código-fonte não foi mais necessário, não tinha mais discussão de estilo e tal. Pô, Go é super opinionated, né? Até o Go format, né? Ele formata teu código para seguir um padrão. Cara, não tinha essas discussões. E aí, imediatamente, eu lembro conversando com o Ricardo Longa na QCon, não me lembro de que ano. A gente falava sobre Go, estava começando o negócio e tal. Nós já estávamos trabalhando. Eu dizia, cara, isso aqui é muito doido, porque de repente minha cabeça parece que abriu um espaço, assim. E agora eu posso até conversar sobre o caso de uso, o caso de negócio que a gente tem para resolver, que até então era um troço assim. Pô, não dá tempo, né? Até que a gente resolve as discussões de estilo, de tecnologia e tal. Então, isso foi muito doido, assim. E o impacto na nossa produtividade, na nossa capacidade de desenvolver, foi muito grande. Foi muito grande graças a, entre outras coisas, isso tudo. Como vocês sabem, Kubernetes continuou. Eventualmente foi criada a Cloud Native Foundation. Eventualmente, ele se tornou uma grande comunidade de desenvolvedores. O Kubernetes, na minha visão, hoje ele é um projeto, é um case também em termos de governança open source. Nessa época, então, um pouco depois, em 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Sarah Novotny, que foi responsável por toda essa parte de comunidade, do Cube e tal. Em 2017, eu era líder do SIG CLI, trabalhei com o Joe Beda, um dos 4 caras do
do Cube lá, trabalhei com o Kelsey Hightower, e tal, a gente escreveu o suporte a plugins no kubectl, enfim, o projeto continuou de uma forma grande, ganhou maturidade em termos de projetos open source e tal, muitos contribuidores externos, e hoje em dia, se tu chegar a estudar os cases, não só de Cube, mas no nosso caso de OpenShift, né? O OpenShift roda o Pix no Banco Central hoje, a gente tem ele deployado na estação espacial, isso aconteceu não faz muito tempo, para coletar dados de sensores e processar a saúde dos astronautas que estão lá. A gente tem ele rodando em satélites, né? É um projeto bem legal junto da IBM, um projeto educacional onde crianças podem deployar código no satélite, escrever um código que lá no satélite vai ler os sensores que ele tem e tal, e fazer alguma coisa com eles. Então, acho que a gente pode considerar o projeto bem sucedido, mas, de novo, retornando ao que eu comentei antes ali. A medida de sucesso de uma linguagem de programação são os projetos escritos com ela, né? Então, acho que dá para pegar um pouco desse histórico e entender que não é por acaso que nós temos 800 pessoas nessa sala hoje, né? O GopherCon Brasil já foi muito menor. E lógico que as pessoas estão com uma ansiedade de congresso pessoal, né? Nós estamos vindo uma pandemia e tal, não sei vocês, mas eu estou há 5 anos fora de congresso. Pandemia, mais o sabático da trip que a gente fez. Mas muito disso é graças ao sucesso da linguagem propriamente. E aí eu queria terminar essa fala comentando um pouco sobre protagonismo, né? Eu falei para vocês que eu me considero um cara sortudo de ter estado onde eu estava e ter podido acompanhar essa história acontecendo. A gente está num momento hoje, não só da indústria de software, mas como sociedade, onde me parece que isso é muito mais fácil de acontecer, né? Então, eu sou remoto há 11 anos, trabalhando com equipes de fora e tal, mas a gente sabe que para muitas empresas isso não era uma realidade há 11 anos atrás, ou mesmo há 5 anos atrás. A pandemia trouxe isso também para nós, né? De empresas sendo mais abertas ao trabalho remoto, de a gente ter possibilidade de acessar contextos que talvez antes eram mais difíceis. Está lá no projeto OpenSearch, que os caras lá de fora, sei lá, desenvolvendo alguma coisa. A gente está muito mais maduro nas relações com empregadores também. Eu quero acreditar que isso é uma verdade, né? Hoje em dia a gente já passou pela fase da ping-pong, piscina com bolinha e tal. Hoje a nossa relação está mais madura. A gente consegue conversar com o nosso empregador sobre trabalho remoto, sobre uma série de outras coisas. Eu acho que o mercado de tecnologia nunca teve tão propício a você poder ser protagonista das coisas. Então, eu queria deixar um recado de que, quem sabe, vamos usar essa GopherCon para fazer muita conversa de corredor, cara, muita conversa de coffee break, de almoço, de trocar ideias com as pessoas, porque é através dessas conexões que essas coisas acontecem, né? É assim que acontece, se abrem as possibilidades de eventualmente você ser contribuidor de um projeto open source, que vai levar a outra coisa, que vai levar a outra coisa. Eu penso que a gente está falando de Kubernetes num platô, né? Inclusive o Clayton Coleman, que acabou sendo arquiteto do OpenShift nessa fase de OpenShift 3 e 4, ele falava já em 2020, em 2021, porque ele foi um grande contribuidor do Kubernetes, que ele acreditava que a linguagem, que a tecnologia Kube está pronta já. Não, está pronta. Lógico que tem trabalho para fazer, tem cloud providers para integrar e tem features para adicionar, mas em relação ao que foi proposto para o Kube inicialmente, ele está pronto já. Talvez a gente esteja num momento agora de passar por um tempo de platô, onde a gente vai aprender a operar melhor esse cara, a gente vai ter a oportunidade de pegar as camadas que estão embaixo dele, otimizar, refatorar algumas coisas e tal, enquanto a gente espera pelo próximo salto, né? Como foram esses últimos
6 a 8 anos, digamos assim, com toda essa história que aconteceu. E a próxima coisa que vai dar esse salto, a gente ainda não sabe o que é. Né? A gente até, às vezes, discute, tem umas ideias, pô, isso aqui parece legal no esquema, mas a gente não está no ponto ainda de saber o que é, mas ela vai acontecer, porque a história de tecnologia se repete. Então, eventualmente, a gente vai ter algo chegando para chegar, como foi o caso do Docker antigamente. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, cara. Vamos aproveitar que a gente está aqui de volta, evento presencial e tal, para fazer muitas conexões, conversar muito, trocar ideia. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de vir aqui falar. Vou estar no corredor também, vou estar no coffee break, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo a respeito de estudo. Se vocês tiverem mais dúvidas, porque a história é longa, né? Não dá para cobrir tudo em 40 minutos, venham falar comigo e vamos falar a respeito. Pessoal, muito obrigado, um ótimo evento para todo mundo. A gente se fala aí. Valeu. Valeu, Fabiano. Parabéns. Ótima palestra, cara.